Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Hoje nós estamos com um formato diferente, a gente está com pai e filho. Eu estou aqui com Júlio Mariano S.A. e Gael S.A. Júlio Mariano eu conheci quando ele era educador físico, personal trainer, mas ele tinha fundado a Templo S.A., que era uma academia de crossfit, um box de crossfit, que foi onde ele me deu o primeiro treino e onde eu aprendi essa arte e fiquei por quase 10 anos fazendo isso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção do Júlio é a forma como ele vive, os hábitos, o que ele estuda, o que ele pratica, meditação, alimentação. Você vai ver que ele sempre teve um corpo impecável e a mentalidade nem se fala. Ele teve um filho, o Gael, que está aqui, e ele faz esse processo educacional muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele só fala inglês com o filho, ele treina mentalmente o filho, ele ensina, sempre vi ele falando como adulto desde que o Gael era pequenininho. E hoje nós vamos bater esse papo para entender essa cabeça do Júlio e do Gael. Sejam bem-vindos. Obrigado, Toledo. É um prazer estar aqui com você. Eu também. Meu pai e eu. Gael S.A. Gael, você fala inglês, basicamente. Sim. Por quê? Por causa que, assim, quando eu tiver, tipo, uns 9, 10 anos, eu vou ir para os Estados Unidos aí. É importante falar inglês também. Demais. Você fala inglês desde pequenininho? Desde pequenininho. Que demais. Mas você fala português com seus coleguinhas? Sim, é claro. Com seus amigos, eles não falam inglês? Ou tem gente que fala? Não. Julião, a gente se conheceu na Templo, né? Você fundou, acho que um dos crossfits mais emblemáticos que teve foi a Templo, né, cara? Essa foi uma época muito legal. Tive a oportunidade de montar com os meus sócios o Templo, logo no começo, nas primeiras unidades de crossfit em São Paulo, foi um grande business. E também, não é acaso, eu estava na academia Reebok na época, onde estavam ali os melhores professores e eu tinha amizade com eles, por princípios e valores, e chamei eles lá para o Templo. Isso, a gente formou um time de professores que eu nunca mais vi em nenhuma academia, a qualidade que tinha lá em todos os horários, caras excepcionais, o Lulo, o Samuca, o Mariano, o Andrezão à noite. À noite o Andrezão, ele mandou um vídeo outro dia, 9h30 da noite, tinha 50 pessoas na aula. Fazia de fim de semana 80 pessoas. Era impressionante. O Gui deu aula lá também, Marcelo Oliveira, junto como sócio, também dava aula na hora do almoço, lotava todos os horários, porque a gente criava uma afinidade, tinha uma qualidade técnica nas aulas que manteve o negócio por muito tempo, mesmo quando a gente ficou defasado em material, né? Que as academias começaram a montar com ar-condicionado, aparelhos novos, a gente tinha essa qualidade de professores que manteve um público bacana no tempo. E, saíram de lá muitas famílias, né? Depois vocês venderam o negócio, tem até hoje, né? Eu acho que tem Alphaville e Jardim Marajoara. E Marajoara, né? E, cara, foi a criação de muitos grupos que se perpetuam até hoje, né? O meu grupo principal de amigos foi feito lá, cara. Pessoas que eu falo todos os dias até hoje. Como era forte a cultura que vocês construíram, né? A cultura era muito forte e a gente vivia aquilo que é a verdade, Quando você vende a verdade que você pratica, todo dia a gente estava lá treinando e dava o exemplo do treino também, entrava nas competições, aí cria um ambiente e as pessoas vão se juntando por afinidades e montavam-se os grupos e realmente as pessoas são amigas até hoje. Eu vejo que sai junto, treina junto. Outro dia eu vi aqui o podcast do Rezende, que eu também acompanho, o cara é sucesso no que faz, é um cara do bem. E tinha a turma ali das 6h30 da manhã, que era 6h15. 6h15. Horário emblemático. O ícone da turma foi pro Canadá, o Guizão, verdade, né? Guizão, que até hoje tá lá representando o Canadá, levantamento treinando de peso, muito. Dando muitas aulas. Cara, você sempre foi um cara diferente, né, Júlio? Você destoou em muitas situações de tudo que você faz com uma cabeça diferente. Você tem uma mentalidade muito forte e tudo isso me parece ser a junção de uma teoria que você estuda muito e de uma prática que você vive na essência. De onde saiu isso, cara? E o que é isso?
Isso, acredito, eu tenho uma visão espiritual de desenvolvimento. Eu fui iniciado pelo meu pai, isso saiu da minha educação. Meu pai foi oficial da Polícia Militar, trabalhou na Rota, Carandiru, tudo que tinha de mais extremo na polícia. Ele era um dos policiais mais conhecidos em São Paulo. E eu fui criado com disciplina e tinha um outro lado. Meu pai era um cara que ele frequentou todo tipo de estudo filosófico. Ele frequentava o espiritismo, o Rosa Cruz, maçonaria, e a última escola dele filosófica foi a Provida. Então, na idade do Gael, eu já tinha feito meu primeiro curso de filosofia, e como o Gael, eu ia com meu pai em centro espírita, via cirurgia espiritual, então essa parte da espiritualidade muito forte dentro de mim. E ao longo da vida, eu fui sentindo, através da disciplina, a necessidade de encaixar isso. Então eu tinha uma visão das coisas, e eu falava, dá pra juntar os dois, dá para se viver os dois. O que acontece com isso é que em determinado momento você parece um pouco maluco para as pessoas, porque a disciplina distancia muito você das pessoas, porque como diz Chico Xavier, né, a disciplina ela é a chave da libertação. Então você se liberta de qualquer prisão sendo disciplinado na direção que você desejar. O grande exemplo que eu dou disso é, nós nascemos com certas inteligências. E eu, por exemplo, não tenho inteligência musical. E fui, através da disciplina, buscar... Eu toquei violino, fiz aula de canto e participei de apresentações de violino e Caramba. canto. E foi para mim um grande desafio. Porém, eu tinha disciplina, estudava todo dia. E fui lá e fiz, eu falei, isso funciona. Então, colocando a disciplina e a espiritualidade, aí você fica um cara meio estranho, mas eu fui vendo que isso fluía, fazia fluir o desenvolvimento da minha vida. E é assim que eu fui aplicando as coisas, em todas as áreas, independente da que fosse. E você, além de aplicar em você, você começou a fazer essas práticas junto com o Gael, né? Como é que foi isso? Cara, quem decide só falar inglês com o filho? Eu tenho uma comunicação, assim, eu ouço, como eu digo, né? A gente sabe que o subconsciente ele detém aí 95% do conhecimento. E meu pai me ensinou uma coisa, sempre que a voz interior falar com você, respeite-a e siga. Que toda vez que você seguir essa voz, você vai fortalecer o poder dela sobre você. Então, cada vez eu escutei isso, quando ele nasceu, ele foi uma criança também sensitiva, dormia muito pouco, conversava com quem estava ali, desde pequeno. Então, o que eu fazia? Eu tive essa sensação, eu preciso ensinar inglês para ele, legal. Sendo assim, como ele dormia pouco, 3 da manhã eu pegava ele, ia para a sala, para que a mãe dele dormisse, e voltei a estudar inglês, porque falou, ensina inglês para ele. Eu falei, então vamos lá. E voltei a estudar. Aí, durante 6 meses, eu fui fazendo um curso ali, fortalecendo meu inglês, e ele ficava na sala comigo até às 5h30, que eu saía de casa para dar aula, e depois eu botava lá ele com a mãe de novo, então dava para dar uma descansada. E a primeira palavra dele, aí acabou acontecendo, a primeira palavra dele foi inglês, e a primeira língua dele foi inglês. Caraca, que Tanto demais. que ele demorou um pouco para falar português. E você vê ele fala com sotaque gringo, né? Gael, let's speak in English a little bit. Of course. How of old course. are you? I'm 8 years old. 8 years old. Yes. And what do you do? I fight wrestling, jiu-jitsu, box, and I'm a scientist. I speak French. I do a lot of stuff. What is your biggest dream in life? My biggest dream is to be a gold medal world champion Wow. and be a scientist. Of wrestling. Yeah, wrestling. Of wrestling. And what are you doing to accomplish this goal? I'm training Every day? every day with my dad. He's your trainer. Yes, Cool. my coach. Yeah. And soon I'm gonna go to a competition. Really? Of wrestling in Brazil? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? I feel jiu-jitsu. Nice. Yeah. Have you competed before? No. No? It's going to be your first time. Yes. It's going to be amazing. Yeah. Totally amazing. Como é viver com seu pai? É muito legal. Assim, a gente sai da escola, que eu vou, francês. Aí a gente vai pro shopping. Como assim, francês? Francês, assim. É uma escola francesa. Liceu entendi. Pasteur. Entendi. É. Aí eu estudo francês lá, tem outras aulas, teatro, essas coisas.
É muito grande a escola. Nossa. E aí você treina lá ou você treina fora da escola? É fora da escola. Fora da escola. Tem muitas atividades na escola, eu não faço. Aí eu vou com meu pai, a gente chega em casa, deixa as coisas. Aí a gente vê o filme, a gente estuda. Isso é importante. É muito importante. O que vocês estudam? A gente estuda, tipo, eu estudo dos animais e wrestling, jiu-jitsu. Jiu-jitsu a maioria é ele. Mas vocês estudam juntos? Sim. Como é que é essa prática, Julião? Então, aí, introduzindo essa disciplina, eu fiz um mix, né? Um bloco de treinamento aí de 4 semanas, porque eu percebi que ele tinha interesse por algumas áreas, que são aí, tá dentro das inteligências dele, das 9 inteligências dos seres humanos. Eu falei, se a gente promover essas inteligências, ele já vai crescer, e a gente vai trabalhando as outras. Um exemplo das outras, ele, por exemplo, não nasceu com inteligência musical, mas ele estuda piano. Eu estudo com ele, para ele desenvolver. Então, dentro desse bloco, ele gosta muito de ciências. Ele sempre estudou Wildcrafts, TED e Dr. Binocs. Então, aí eu falei... O que são essas coisas? Wildcrafts You can speak. Eu vou falar, eu estudo. Aham. Wildcrafts é uma coisa tipo, 2 meninos, aí eles aventuram, aí tem os animais, todo dia eles façam aventura de animal, cada animal. E isso é o quê? Um livro? O que Não, é são isso? São dois pesquisadores, não, eles são... Eu não sei a profissão deles, você sabe? You know the name? Adventures. Eles trabalham com os animais, eu não sei. Biólogos, alguma coisa desse tipo. E aí, também o Dr. Binocs, que é as ciências, e eu criei o bloco de treinamento para ele, de 4 semanas, como um bloco de treino físico também. Nessas 4 semanas, a gente é livre, a gente estuda, ele estuda aleatório os vídeos, eu estudo aleatório. Uma coisa interessante que eu fiz foi pagar o YouTube. Porque, o Premium, né? Por quê? Porque eu consigo ver os vídeos que ele tá vendo e ele consegue ver os vídeos que eu vejo também. Isso gera uma interação, porque hoje, por exemplo, eu sou um pai separado, tem uma certa distância dele, mas essa é mais uma ferramenta e a minha para estar próximo, compartilhar conhecimento. Então, quando eu vejo que ele vê que eu estudei um vídeo de francês, eu vejo que ele vê lá qual que é o vídeo que eu estudei. Ah, legal. Quando eu vejo os vídeos que ele assistiu, eu vejo os tópicos, porque isso gera conversa. Então, essas 4 semanas, primeira semana livre, ele estuda o assunto que a gente escolheu para ele, que nem ele fez um vídeo de Isaac Newton. Então ele estuda livre, eu estudo livre. Aí no carro, quando eu pego ele na escola, quando a gente tá no carro, porque eu moro em Alphaville, então tem um tempo de carro, a gente conversa sobre os vídeos que a gente assistiu. O que você achou? Pá, na segunda semana a gente separa. Eu separo 3 vídeos, ele separa 3. Na 4ª semana, um vídeo, ele escolheu um vídeo, é um vídeo. No começo da semana. Na sexta-feira, ele vai escrever o que ele absorveu do vídeo que ele escolheu e vai praticar em frente ao espelho. Ele vai reproduzir para ele mesmo. Ele reproduz para ele mesmo o que ele escreveu. Então ele pratica a escrita e reproduz para ele mesmo na frente do espelho. E aí, no domingo, a gente faz uma gravação onde ele passa o conhecimento que ele absorveu. Mas antes de passar, ele desenha. Mas o que é gravar? Você faz um vídeo? Uma apresentação TED Talking. Que demais. Ele quer falar alguma coisa? É que esse... esse gravação aí, eu faço os desenhos, aí tipo, da história dele, da vida. Aí tipo, eu estudo do Albert Einstein, por exemplo. Aí eu vou no papel, eu desenho a vida dele, essas coisas, um facto. Aí começa o vídeo. Eu gosto de fazer graça, as pessoas gostam muito. Graça. E aí o desenho é muito importante, porque ele fixa ali um padrão de desenvolvimento do pensamento dele, de crescer. Ele vai crescendo, primeiro ele desenha. Aí ele olha aquele desenho,
Aí ele capta a imagem, ele começa a falar. Então ele vai falando exatamente o que ele desenhou e no final ele apresenta o desenho. E aí já tem 2 práticas. E o que é legal no processo que eu fui vendo é essa interação, gerando uma conexão entre pais e filhos. Hoje, por exemplo, uma aluna minha de manhã falou assim, poxa, eu pego meus filhos na escola, já tem 12, 14, eu chego e pergunto, como é que foi a escola? E eles já falam, pô, mas de novo esse papo, não tem o que falar. Por que não tem o que falar? Aí nessa hora você ouve, né? Porque eu acredito que aquele que bate na porta, a porta se abre. Quando a pessoa busca o conhecimento, vai chegar para ela. Eu ouvi a dor dela, mas essa é uma dor de muitos pais. Eu acredito que principalmente quem, por conta das insurgências da vida, se distanciam dos seus filhos, perdem a oportunidade de passar o conhecimento. E para mim, o que eu absorvi muito do meu pai é o seguinte, tudo que ele me ensinou, eu tenho uma obrigação de desenvolver isso e passar melhor para o Gael. Então é um trabalho nosso. E como é que eu passo com ele? Eu só passo com ele porque eu tenho amizade com ele. Primeira coisa que eu fui ensinar para ele, jiu-jitsu. Ele não gostou muito. Ele gostou do wrestling, que foi estudar inglês. Você vê as conexões? Pois Aprendeu é. inglês, eu gostei disso aqui, pai. Eu voltei a treinar e ele é pirado no wrestling. Treina jiu-jitsu também, até porque eu expliquei para ele a conexão, né? Nos Estados Unidos, até... Quando você é amador, você luta o folk style. O folk style vale chão. Então o jiu-jitsu interage muito bem com o folk style. Depois, o profissional é o freestyle, que aí é outro estilo de wrestling. É só botar pra baixo mesmo. Encostar as costas no chão, é isso? É, que o folk você pode segurar... É imobilizar e encostar as costas no chão? Isso. E derrubar, que tem a pontuação, né? A pontuação pode ser até 4 pontos, 5 pontos, depende da queda que você dá, fantástica. E aí aumenta a pontuação. E aí foi gerado esse padrão para alguns aspectos. E tudo começou aonde? Na comunicação, porque o Gael, ele tem uma inteligência também, intrapessoal. A inteligência intrapessoal, acredito, são os seres do futuro. A criança ou o ser humano intrapessoal é aquele que age com o outro de acordo com o que ele acredita ser bom para ele também. Ele não vai maltratar ninguém, ele não vai agredir ninguém, porque ele sabe que isso não é legal para ele também. Então ele tem essa inteligência que faz de muitas crianças ficarem de canto, falarem, parecer que é tímido, mas você vê, ele não é tímido. Então a gente trabalhou essa nem um pouco. Ele manteve essa inteligência, mas a gente desenvolveu ela. Eu falei, vamos começar pela comunicação, até pela certificação que eu tenho de PNL, as perguntas, né? Pelo método de perguntas, porque quem faz pergunta comanda uma conversa. Você vai fazer... PNL Coaching, né? Que você também fez, né? E aí foi muito legal, a gente começou através da comunicação, o método das 3 perguntas. Então eu falei assim, Gael, eu vou te ensinar, você acha legal? Legal. Então toda vez que a gente chegar no lugar, vamos usar um ambiente seguro. Qual é o meu ambiente seguro? Academia. Todo mundo me conhece. Então comece por um ambiente seguro. Toda vez que você chegar lá, você vai fazer 3 perguntas. Eu vou te falar as perguntas no começo, até isso criar um hábito. E aí depois eu vou te soltando e você vai fazendo as perguntas. E até quando ele chegou aqui, né, ele já foi fazendo as perguntas e hoje ele já criou esse hábito. Como foi para você, Gael, o começo dessa experiência de fazer as perguntas para as pessoas? Como você se sentia? Foi muito bom. Pro meu personalidade é que, assim, se você faz as perguntas, começa o Conversation. conversação. Aí, se você controla, dá mais a vantagem de fazer uma venda. Aí essas 3 perguntas, eu falo tipo, qual que é o seu nome? Aí ele responde. Aí eu faço perguntas. Aí eu começo o negócio, que é o business. Assim, o final pergunta vai ser o que começa o business. Tipo assim, qual que é o seu trabalho? Nesse caso, onde que a gente está agora? E aí criou essa comunicação através do método, né, de perguntas, que até nasceu da maiêutica, de Sócrates. Eu tive um insight num dos cursos que eu estava fazendo, que foi o seguinte: durante uma explicação, eu liguei para um amigo meu e falei assim, mandei uma mensagem, pode passar nesse lugar e pegar um negócio para mim? E ele falou, talvez. Aí eu escrevi, então não precisa.
Aí ele falou, peraí, meu, já tô falando que eu vou. Falei, cara, mandei uma foto. Eu tava com a página aberta, né? Da Maiêutica e falando até dessa parte do talvez, tentar. Eu vou tentar, talvez eu vá. Que já tá decidido que você não vai no seu subconsciente. Aí ele não, aí ele pegou a moto, foi até o meio do caminho, o chefe ligou, ele teve que voltar. Aí eu falei, você não acredita, né? Caraca. Que a resposta já tá aí. Então qual que foi o meu insight? O meu insight foi o seguinte, Sócrates, como ele andava pela cidade, perguntava para todos e para desenvolver, né, a verdade dentro deles, ele tinha respostas. As respostas, elas mostram o presente, o passado e o futuro, não só da pessoa, mas do ambiente que ela está. Como ele andava por toda a cidade e perguntava e conversava com todos, isso que irritou os sofistas, a ponto dele ir a julgamento à praça pública, quando chegou o momento que disseram para ele, então você faz a escolha, ou você sai da cidade, ou você toma o veneno. E ele falou, eu tomo o veneno. Ele fez a escolha de tomar o veneno. Por quê? Porque ele já sabia o presente, o passado e o futuro daquela cidade, de todos os envolvidos, se ele tomasse ou não. Aí eu tive esse insight, eu falei, cara, nas respostas estão as perguntas e vice-versa. Do presente daquela pessoa, do passado e do futuro dela. Então quando alguém fala, você faz uma pergunta para alguém, você já tem que ter essa sacada, você nem precisa falar, vou tentar, esquece. Esquece. Dentro dele já não é que ele não quer. A pessoa talvez não entenda isso. Você vê, esse cara ficou incomodado, tentou ir mesmo, tentou, porque mas já está escrito, já tem alguma coisa desenvolvida. Através dessa comunicação que ele desenvolveu, e foi muito legal, a gente criou o business dele. Porque chegou uma fase que ele começou a estudar finanças, e ele fez alguns vídeos do Financial Friends, falando ele começou pelo stock market, né, bolsa de valores, investimentos, e depois ele caiu no Investimento. Robert Kiyosaki. Agora a gente pode falar. Que é o do Pai Rico, Pai Pobre? Sim, isso. Exatamente. E aí ele começou a estudar o Robert Kiyosaki, e a gente falou, aí ele juntou uma grana que minha mãe deu para ele. E eu falei, cara, você tá com dinheiro aí, vamos empreender, vamos fazer um business, você já tem a comunicação. Você já criou lá, ele já é conhecido, ele chega, conversa com todo mundo, fala boa tarde, bom dia, como você está, sinceramente olhando nos olhos. Então a base da comunicação, o rapport inicial, ele absorveu muito bem e ele viu que, porque eu falei, a criança, ela desperta algo bom nas pessoas. Então o que você falar, você vai tornar o dia das pessoas mais felizes. Quando você olha para uma pessoa, você bate na mão dela, você fala, você tá bem? E aí muda mesmo, eu fico observando de longe para dar espaço. Ele chegou aí, tudo bem? A pessoa às vezes tá cabisbaixa, tudo bem, e você? Ele, tudo bem, como tá seu trabalho? Ele desenvolve isso. Porque não é tão comum assim, né? Uma pessoa da idade dele não tem essa habilidade de comunicação, né? Precisa de treinar, fazer perguntas, né? E teve uma situação que eu passei uma vergonha, bicho, que a gente foi, eu já treinei o Marcos Mion e tava puxando um treino pros filhos dele, né? E aí eles convidaram a gente pra ir na estreia do Buzz Lightyear. Aí eu fui com o Gael. No elevador, entrou uma senhora com 2 filhos da idade do Gael. E o Gael entrou, falou, oi, tudo bem? Como é que você tá? Aí as crianças nem responderam pra ele. Ele olhou pra ela e falou, você tá bem? Ela, tô bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Márcia. O meu é Gael, muito prazer. Vocês vão no filme? Dela, nossa, que menino educado. E fazendo assim pros filhos dela, tipo, perguntarem de volta. Mas eles, tipo, cabeça baixa, não foram ensinados, né? Sim. Realmente, nessa idade, eles não se comunicam, o que é uma pena. E aí ela, como menino educado. E aí, beleza. A gente foi, subiu. Elogiou ele. Quando a gente começou eu não lembrava onde era o cinema naquele shopping, eu comecei a ir rápido na frente e tal, executor, né, pá, na frente, de repente eu virei assim uma curva, tinha um rapaz na cafeteria limpando as xícaras, o shopping tava fechado. Eu virei e falei, amigo, onde que é o... Ele, bom dia. Aí eu peguei, bom dia, você, me desculpe. Aí eu olhei pra trás e falei, nossa, agora ela falou, não foi esse cara que criou esse moleque, né? Daí eu falei, Gael, você viu o erro que o papai cometeu? Daí ele falou, e a gente tem uma regra entre a gente. Aí ele já encosta em mim e fala, it's good to make mistake, é ótimo cometer erros. Esse é outro paradigma que a gente quebra através da nossa comunicação, da nossa amizade. Porque os erros
Pra que serve? Os erros servem para aprender. Assim, quando você faz o erro, significa uma coisa. Significa o que você pode melhorar nessa situação. Tipo, fez um erro no skateboard, exemplo. Aí, para ver o erro, você tem que ver mesmo o seu erro. Assim, fez o erro. Precisa admitir o erro, é isso? Isso também. Admitir o erro. Aí, fiz isso de erro. Aí faz de novo no skate. Aí, corretor o erro. Corrige o erro. Corrige o erro. Isso é como aprende sobre os erros. E a gente introduziu isso, que é algo muito forte também na sociedade. Eu passei muito isso, ainda mais que eu tive uma educação, né, militar, que você não pode errar. Não pode cometer erros. Não, o erro é punido. É um crime, é verdade, né? O erro, stay close. O erro é punido. E quando o erro é punido, você não quer errar. Total. Se você não quer errar, você já se limita. Porque você começa a se importar com a opinião dos outros. E uma coisa que eu sempre ensinei pra ele se importar com o que ele quer fazer. Respeite os outros, saiba que você vai errar. E até tá aí o Elon Musk na escola dele, que uma das métricas dele é isso, errar para inovar. Tem um estudo muito legal que foi feito com estudantes de Harvard e crianças, onde eles colocaram sticks com marshmallow, o grupo das crianças e o grupo dos adultos. The Marshmallow Challenge. Você viu, né? Esse daí. Conheço bem. E as demais. Mas fala aí, é legal, galera, saber. Eu quero falar também. Espera, deixa eu terminar. E aí as crianças, por já chegarem e colocarem a mão na massa, e os adultos fizeram projetos, começaram a projetar o crescimento da pirâmide. As crianças não, elas já começavam e começaram a fazer e errar, e eles chegaram antes, no final da operação, do que os estudantes. Então, os jovens, eles têm mais sucesso nisso porque eles, primeiro, não têm medo e eles aprendem na prática, né? A gente fica na teoria, não, vamos fazer isso, e acho que tem o lance das relações sociais. Num grupo sempre tem o mais dominante, o menos dominante. Então até a galera se desenrolar, com criança não tem muito isso, né? A galera já sai pegando as coisas, já sai fazendo, né? Eu sou uma criança. Que é o perfil. E aí aproveita também o perfil comportamental de cada um, né? Uma coisa que a gente pontua analise as inteligências do seu filho para você desenvolvê-las primeiro, e aí as outras vêm atrás. Veja o perfil comportamental dele, se ele é executor, se ele tá mais analítico, se ele tá comunicador. E aí você vendo isso, você também pode se comunicar melhor com ele, interagir melhor no ambiente de amigos, porque às vezes os pais chegam e querem que o filho seja líder. E ele não tem esse perfil, né? Ele tem outro perfil, ele tem um perfil analítico, que é muito importante em qualquer operação também. Então você fica forçando a criança fora do perfil dela, que um dia ela vai ser, se precisar ser um executor, um dia ela vai ser um líder, ela vai se desenvolver. E a outra nossa base de comunicação são as 5 linguagens do amor. Quando você entende a linguagem do amor do seu filho, a comunicação é papo reto. E não serve só para isso também, serve para o seu business, com as pessoas. Se você entender isso, você entra, você faz o primeiro rapport e você tem acesso. Se você não entender, vários relacionamentos acabam por conta disso. Mães fazem coisas para filhos. Vou dar um exemplo da minha madrasta. Minha madrasta, a linguagem do amor dela era de serviço. Então ela botava a roupa, fazia o café, deixava tudo pronto, ficava comigo no hospital, serviço. E eu sempre achei que ela gostava mais dos meus irmãos, porque eram filhos. Eu falava, são filhos mesmo. E não era. Era a forma de comunicação dela. Só que ela também não tinha esse conhecimento, não viu a minha forma de amor, né? Que são palavras de toque, que o do Gael já são palavras de afirmação e tempo de qualidade. O do Gael para você. O Gael é palavra de afirmação, que é como a minha, mas o dele é tempo de qualidade. Ele não gosta muito que encoste. Ele gosta de fazer atividades em perto conjunto. E com atenção. Então, assim... Tempo de qualidade significa estar junto com o meu pai. Junto, prestando atenção. Tipo, vendo filme... treinando, essas coisas. Aí, tempo de qualidade fica junto. E palavras, tipo, eu te amo, é um prazer te ajudar. Isso
Isso é palavras. Legal. E tem outro conhecimento que é dar presentes. Umas pessoas gostam de dar presentes pro filho. Aí o filho pega o presente, abre, aí põe um lugar e vai brincar. É por causa que o linguagem de amor, essas coisas, não é presentes. E aí vai descobrindo, se vocês... É muito importante, eu vou fazer um vídeo até falando disso, da linguagem do amor das crianças. We already did. A gente já fez. Other one. Ok. Porque isso pode salvar milhões aí de pais de perder o contato com seus filhos. Quando perde o contato, deixa de ter a oportunidade de passar aquilo que desenvolveu na vida, o conhecimento que tem, passar amor, o tanque cheio da criança. E também nos relacionamentos é muito importante o tanque cheio do amor para ter confiança e poder se manifestar no mundo. Como é que você... Cara, parece que você saiu de uma pós-graduação, universidade de educar crianças e tá fazendo isso muito bem. Ninguém, cara, conhece acho que 10% do que você tá fazendo, né? O que você recomendaria para quem quer fazer algo próximo disso ou desenvolver habilidades para melhorar sua relação com seus filhos? O que você recomendaria que fosse feito? Eu tenho um aspecto de autodidata, então eu busco muito, eu tenho acesso à filosofia, como eu falei, meu pai me botou num caminho que não tem volta, e também vou buscar muito conhecimento. Toda a informação que você precisa hoje, você tem acesso, então você tem acesso pela internet. É o que eu falo, você pode buscar perder seu tempo, que é o nosso bem mais precioso, você pode aproveitar ele. Eu estou passando isso até para ajudar o meu conhecimento no Fabrincando Campeões. Eu gravo isso em vídeos no YouTube, no Instagram. É um canal que vocês criaram? Fabrincando Campeões. Por quê? Tira aquele aspecto de você querer que seu filho seja campeão. Você ensina ele. Se ele quiser ser campeão de alguma coisa, ele vai ser. Agora, o principal é passar o conhecimento. As pessoas podem estudar essa parte da psicologia, estudar a parte da meditação, que é onde acessa muito subconsciente. Quem busca a religião também é uma grande porta, tem muito conhecimento ali, né, nos livros sagrados para passar para as crianças. É a forma que você vê. Muitos psicólogos legais hoje no Brasil, também nos Estados Unidos, que passam isso. E muita informação no TED, que já tem muita coisa com tradução. Então as pessoas que querem ir fundo nessa educação aí, dar o melhor para os seus filhos, fiquem atentos nos vídeos que tem no YouTube, que consegue chegar em determinadas informações e aplicá-las, porque hoje, qual que é a diferença hoje do conhecimento? Não é mais balela, você vai estudar o que é aplicável. Então hoje você pega um executivo como o Elon Musk, ele contrata pelos seus soft skills, ele não quer ver seu currículo, onde você se formou, não interessa, é o que você faz. O que você faz aqui para ajudar a realizar esse projeto? Porque os projetos do cara vão salvar a humanidade. Então, o que você faz? Eu faço isso, vem. Como é que é seu perfil comportamental com os outros seres humanos? Você trata o ser humano como um ser humano? Trata, então vem. E é isso que vai importar daqui para frente. Parece ser uma união, assim, de muito autoconhecimento, que, obviamente, competências específicas, né? Mas o autoconhecimento é necessário primeiro para você se conhecer e conhecer as outras pessoas, né? Total. Isso... Total. A gente... Watch out the microphone. O Gael, ele foi um processo muito bacana, porque ele é um garoto sentimental, ele tem essa inteligência intrapessoal, a gente reconhece as inteligências, aí ele se reconheceu, que é legal, aí ele trabalhar isso para se manifestar. Então o autoconhecimento que eu desenvolvi em mim foi o primeiro passo para a gente começar esse processo com ele. E essa parte foi meio empírica, o pai sempre passa e a mãe para o filho o que ele acha que é melhor, o que ele absorveu de melhor da vida. E ele foi se conhecendo, e aí ele foi aplicando e ele foi tendo o resultado, e cada vez que eu vi ele tendo o resultado era emocionante, que nem a primeira vez que ele fez o business dele. E a primeira vez que ele fez, eu lembro da emoção dele, ele chegou no carro ali que ele ganhou uma grana, uau, o olho dele encheu de lágrimas, ele pulou, me abraçou, ele falou, nossa, é o momento mais feliz da minha vida. Que demais. E ele, quer ver, ele faz, vamos fazer aqui, vai ser legal, faz uma abordagem com o Toledo para vender as camisetas. Como você venderia as camisetas pro Toledo?
Tá Vai lá. bom. Vamos fazer um verso. É uma simulação. É, uma simulação. Vai. É, assim. Oi, tá bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como que tá o seu trabalho? Meu trabalho É. tá emocionante e bastante duro. Por quê? Muito trabalho, muita coisa pra fazer. Por quê? Porque a gente tá crescendo bastante, a gente cuida de pessoas, então tem muito trabalho pra fazer, pra cuidar de todas essas pessoas. Ah, deve ser muito legal o seu trabalho, é? É muito legal. A gente cuida de pacientes crônicos, sabe o que é isso? Não. São pessoas que adquiriram alguma doença que duram por longos períodos. E a gente cuida dessas pessoas para elas terem mais saúde. Ah, muito bom. Graças a Deus. Que legal. Eu tenho trabalho também. Qual que é o seu trabalho? Eu tô vendendo camisetas. E como é que são essas camisetas? Eles são de treino. De treino? A textura é muito boa. A elasticidade é muito boa. Posso falar a textura? E ela serve para qualquer tipo de treino? Sim. Eu que faço boxe, por exemplo. Academia também serve? Serve. Que legal. Ela deixa respirar, suar. Sim, Você E- usa ela? Não tem uma de criança, é pra adulto. É só para adulto. Você fez para adultos. É pra adulto. E a textura é cotton, Algodão elastano. e elastano. Legal. Elastano. E um monte de aluno do meu pai já comprou. Um monte que eu tô falando. É mesmo? E sabe quem já comprou? Quem? Marcos Mion. Uau! Você gosta do Marcos Mion? Ele é o meu amigo. Que demais. Eu adoro ele também. Posso falar o preço? Pode. R$ 70. R$70 uma camiseta. Do meu tamanho. Do seu tamanho. Qual que é o seu tamanho? Meu tamanho é G. G. A Normalmente gente G. tem. Tem? Tem. Então beleza, vou querer uma. A Tá gente fechado. tá fechado. Fechado. E aí ele usou alguns componentes que a gente treinou. O componente de autoridade, né? Falando das pessoas que compraram. Criou um rapport no Criou um começo, rapport. criou um elo, né? Ele ouve a pessoa, porque eu falei, tem pessoas que precisam falar no dia, filho. Quando você perguntar como o seu trabalho, ela vai abrir o coração pra você. Deixa ela falar, porque quase ninguém ouve ninguém hoje em dia. Nessa hora, as pessoas que falarem mais, você já vendeu. Porque ela precisa ouvir. Ninguém quer ouvir, você tá ali, você vai ouvir. Foi o diferencial. A Fez o diferencial. pergunta master, que é no final, pergunta do seu trabalho, depois ele fala, eu também tenho um trabalho. Então você que pergunta qual que é, você que quer saber do trabalho dele, aí você entrou na jornada dele. E aí ele fala do material, fala da textura, mostrando que ele sabe o que ele tá falando. E os preços, aí tem depois se o cara começa a debater, que tem uns caras que gostam de, né, e o desconto, tal, ele já estudou a matemática do desconto, tudo. E botando autoridade, fechou o acordo, olha sempre nos olhos, shake hands. A gente tem um acordo, fazendo shake hands. Cara, que demais. E Muito aí legal. Tá prosperando. Aí dentro do nosso projeto a gente já arrecadou o recurso programado, a gente até bateu a meta. E agora a gente vai fazer um investimento na bolsa de uma parte desse valor para ele começar a dar uma operada ali. Só para ele sentir como é que funciona o mercado e ficar de olho nos gráficos. E a gente tem os cores da camiseta, esqueci de falar. Tem o quê? Tem os cores da camiseta. As cores. Branco, cinza, verde. Essas Legal. são as cores. Eu gosto de cinza. Eu vou te trazer. Combinado. E aí a gente vai fazendo, no business tá ajudando muito ele a se desenvolver e tá tendo essas emoções. Quando ele tem essas emoções dessas situações, a gente criou uma âncora que ele vem com a mão direita no peito. Quando ele tem essa emoção radiante, ele vai e eu potencializo, vezes 10, vezes 20, vezes 30, para criar essa PNL mesmo, e isso vai fortalecendo cada vez mais. E a gente traz também para o nosso exercício diário de gratitude, de gratidão.
todos os dias, 2 vezes por dia, agradecer 10 coisas que a gente já tem na vida, usando a âncora. Então a gente traz essa emoção e agradece as coisas que a gente já tem. Existe uma prática o Ryan Holiday fez muito isso, que é o diário da gratidão, né? E ele recomenda e tal, vem muito da filosofia estoica. Como é que é essa prática que vocês fazem? É assim, a gente tem coisas boas, tipo o seu trabalho, a sua casa, a comida, essas coisas. Aí... Me conta hoje. Hoje você é grato pelo quê? You can do the exercise now. The real one. Vamos fazer. Eu posso fazer pra te mostrar. Vamos, que eu quero aprender e quero fazer também. Ok. Make the anchor. Aqui é a âncora. Bring the feelings. Oh. A âncora é pra segurar todas as emoções, toda a energia que põe. Aí você coloca a mão aqui no peito. No peito. A mão direita no peito. Tem que ser um lugar que não mexe muito, tipo no ombro, esses lugares aí. Você faz, agora eu vou fazer. Thank you, God, for my life. Thank you, God, for my family. Thank you, God, for my house. Thank you, God, for my cats. Thank you, God, for my job. Thank you, God, for I know wrestling. Thank you, God, for I know jiu-jitsu. Thank you, God, for Dr. Sosharuri. Thank you, God, for Jesus Christ. Thank you, God, for everything. Isso. Que demais. E todo dia você fala as mesmas coisas? Não, a gente pode mudar. A gente ganha coisa boa, a gente tem as coisas boas. Aí a gente pode mudar, é claro que pode mudar. Que legal. É a nossa vida. Todo dia você faz isso? Todo dia. E de manhã, quando você falou que faz as mentalizações, o que você mentaliza de manhã e o que você mentaliza à noite? É a mesma coisa assim. Luta do wrestling, tipo, começa a luta. Aí eu posso pôr, tipo, a outra pessoa tem mais pontos do que eu, aí tem que atacar, aí ele pode estar em uma posição, eu tenho que escapar, eu imagino, aí absorve essa energia, aí eu faço do jiu-jitsu na manhã e na noite. Alpha Waves, igual meu pai falou no começo. Eu falo muito. Então ele visualiza, Júlio, situações de luta, onde ele tá sempre prosperando em relação às dificuldades que ele passa num treinamento. Na verdade, ele criar essas insurgências, porque isso também estudei. Quando você cria insurgências, dificuldades na sua mente, na hora que chega... Você já está preparado. Você não reage, né? Você age sobre reflexão. E mais instintivo. E mais rápido, já é natural, porque você já refletiu sobre o que você ia fazer daquilo. Então é uma ação sobre reflexão que já está pronta no seu cérebro. É como você treinar o Uchikomi de judô, por exemplo. Os caras fazem 1.000, 100.000, 1 milhão. 400. Quanto mais ele fizer, mais aquilo vai estar pregado no subconsciente dele e vai ser natural, vai sair. Me conta um pouco, você falou muito de filosofia, né? Me conta um pouco o que você tem estudado, o que você gosta de estudar, o que te influenciou muito na sua vida, assim, dos pensadores. A gente tem o costume de, quando sai de casa de manhã, quando ele dorme lá em casa, Marcos Aurelius a gente estuda todo dia. Que demais. What We Do Now. Cosine 13. Marcos Aurelius é uma pessoa romana. Um tempo longo. You know who is. Então a gente estuda Marcos Aurelius porque as frases elas são poderosas e elas fazem uma relação da vida daquilo, presente, passado e futuro. E eu tô lendo um livro muito interessante, chama Mindset. Esse livro, ele mostra um mindset fixo. Step back. Ele mostra um mindset fixo. E ele mostra um mindset progressivo. E nesse livro que eu tô lendo, mostra todos os atletas que a gente admira, que a gente acha que o cara nasceu pronto, que não, o mindset dele
nas deficiências dele, nas derrotas dele, nos erros que ele teve, por ter um mindset progressivo de falar, não, beleza, eu falhei aqui, mas eu vou buscar, eu falhei aqui, mas eu vou pra frente, eu vou aprender. Eles se destacaram, eles se tornaram campeões. E aquelas pessoas que têm um mindset fixo, elas têm um talento e são ovacionados esses talentos desde criança. E isso gera o quê? Gera uma responsabilidade nelas de eu não posso errar. E elas se pegam naquele mindset fixo, e aí as primeiras vezes que elas erram, elas deixam de fazer. Um exemplo desse que é muito legal é do Brad Pitt no filme, que ele é do beisebol. Sim, Moneyball. Moneyball. Demais. Ele era uma criança excepcional no beisebol. Então, antes dele se tornar profissional, ele se tornou profissional, ele começou a cometer erros, e ele falou, pô, eu não posso, eu sou o fenômeno, eu sou o melhor. Como é que eu... E aí, pum, se desligou do beisebol e passou para manager, sem ter estudado, porque ele fez a opção de não ir para a faculdade, né? E ir para o jogo, de tão bom que ele era. Mas ele acabou desenvolvendo aquela regra do mindset, que ele viu que não é que o cara é muito bom. O mindset tá legal, correr a base, o cara assimilar o que tá acontecendo e dar o resultado. E aí ele conseguiu ganhar várias partidas no time que ele tava, ele foi contratado para um grande time depois, né? No final ele vai pro pica das galáxias, né? Foi muito legal. Ei, precisa me mostrar esse filme, quero ver, me mostra. Vou te mostrar. Esse é muito legal. O Homem que Mudou o Jogo, é o subtítulo do This filme. is the name, Você hoje, Júlio, e já trabalhou muito, mas até hoje trabalha com atleta de nível mundial, assim. Quando você olha para essas pessoas que são altamente performáticas na vida, o que você percebe de grandes diferenças entre as pessoas consideradas normais? A diferença é só uma. Hoje eu acredito muito nisso. Eu tive muita pressão psicológica de situações que aconteceram na minha vida dentro de casa. Isso interferiu muito na minha vida atlética, porque eu não sabia aplicar esse conhecimento. Hoje eu reconheço que no pressure, no diamond, né? Sem pressão não existe diamante. A diferença é uma só. Os caras querem muito aquilo, muito. Obcecados. Muito obcecados por aquilo. Eles acreditam neles, e quando não acreditam, eles criam um ambiente, isso é muito importante, de amigos, de atletas junto, que estão treinando junto, ou do treinador, que vão fazer com que ele volte, né? Porque a gente é ser humano, você vai falhar, você vai acordar um dia, hoje eu não tô muito legal, hoje eu quero desistir, e aí vem aquele seu amigo e te puxa de novo. Mas a priori, o hábito dele é querer muito aquele objetivo, e a mente dele tá próspera naquele sentido, tá organizada naquele sentido. Então, se o cara quer ser campeão mundial de jiu-jitsu, ele sabe que ele vai lutar vários campeonatos desde criança, vai perder, e aí um dia ele vai começar a ganhar, e aí ele entende o caminho da vitória, ele começa a adaptar o conhecimento, e aí ele vai. Precisa saber disso, precisa ser falado. Porque eu acho que a grande ilusão que é vendida por Hollywood é que você vai nascer campeão. E a gente sabe que o caminho é árduo, né? Ninguém pergunta a história das pessoas, todo mundo só olha a Porsche, todo mundo só olha a medalha olímpica. Mas qual que é a história dele? Quantas vezes ele vomitou? Eu já vi vários atletas que eu treinei e falaram assim, cara, só de ir um cara lá treinar na academia, eu já começava a vomitar uma noite antes. Ele já era o campeão, mas ele ficava nervoso porque ele sabia que a todo momento ele estava sendo desafiado. Tem o Roddick no tênis, tem até na Netflix, tem isso, falando da parte psicológica dos campeões, que é com o Fischer, o ator principal. Mas o Roddick fala, vocês não sabem a pressão que é ser o número 1 dos Estados Unidos. É quase que insuportável. Eu ficava comendo as balas, todo mundo achava que eu mascava aquelas balas lá, porque eu precisava do açúcar de tão nervoso, de toda entrevista, de todo momento que eu tinha que pontuar e fazer e ganhar. E tanto que o Fischer no US Open, que eles estão fazendo a filmagem lá, no último dele, que ele vai para uma semifinal com o Federer, ele desiste. Ele chega no pico de estresse dele, ele abre a porta de trás lá e sai e vai embora. Ele fica não sei quantos anos em depressão, 3 anos lá em depressão sem sair de casa. E aí o Rod, que eles moraram juntos, eles cresceram juntos dentro do tênis, vai lá, chama ele para um jogo de dupla, tanto que ele fala isso nesse filme que fizeram da vida dele no Netflix, que ele fala, eu preciso expor para todo mundo. E quando ele quer expor, o pai fala assim, mas você vai mostrar a sua fraqueza? E hoje a gente sabe que quem demonstra se mostrar frágil, você cresce mais rápido. A gente
tem mais ou menos a mesma idade. E, cara, na minha infância, eu pelo menos cresci como atleta, você também, mas muitos dos nossos colegas ao nosso redor não tiveram essa oportunidade, né? E eu sempre faço uma comparação com o que eu tenho visto nos dias de hoje, né? E eu acho que toda geração sempre aponta o dedo para a geração seguinte. Mas eu vejo que a geração passada, ela tinha um respeito muito grande pelas pessoas que tinham mais experiência, tinha o desejo, sede de aprender e de aplicar e de fazer as coisas acontecerem. No âmbito de atleta, a mesma coisa, né? Acho que é até mais intenso do que uma escola, por exemplo. Você que faz parte de um time de natação, como eu fiz a minha vida inteira, cara, o que a gente mais queria era a atenção do professor, era estar ganhando das pessoas que você treinava ali na mesma raia, etc. E aí, uma Olimpíada recente, a gente viu um atleta de ponta que tinha chance de ganhar ouro e ela pega e desiste porque ela estava com estafa mental. E eu tenho visto esse tema de saúde mental se expandir cada vez mais, e eu tenho visto também que essa questão do respeitar demais o corpo, se respeitar demais, tem crescido. Como é que tá a sua análise sobre isso? Você sente uma diferença acontecendo? Você acha que é um processo natural? Como é que você está enxergando isso? Esse processo de desenvolvimento é natural, porque é o que eu falo, quando vai para A, vai para B, né? O que cresce para o A, cresce para o B, porque o mundo é dual. A Terra ela é dual nessa dimensão. Então, que nem essa atleta, à medida que ela foi se desenvolvendo, em algum ponto, deixaram apertar demais um nó, onde a pressão foi demais e tiraram o prazer. Em algum ponto. Erraram, então. Teve um... Ou ela, ou... Porque é o que eu falo, é aquele ponto do mindset, sabe? É aquele ponto do mindset. Ela já era campeã, óbvio que ninguém vai pra Olimpíada se não é o top dos tops, né? Mas em algum ponto aquilo se tornou uma pressão tão grande que chegou naquele momento decisivo e ela achou melhor abortar a missão, como o exemplo que eu dei também. Então, em algum momento, é o que eu penso assim, então, por exemplo, a gente ligou demais porque a sociedade ia falar, em algum momento você se importou demais com o que os outros estavam te aplaudindo, você valorizou demais a ilusão do que o seu real motivo por estar ali. Por que você está ali? Porque se você estiver ali só pela vaidade, só para mostrar para os outros, é por esse caminho que você vai cair. Então é o que está escrito, aquele que luta pela espada, morre pela espada. Se a pessoa perdeu o motivo, perdeu a razão, que eu falo pro Gael, você pode ter tudo. Agora, qual é o motivo real que você está fazendo isso? É para ajudar as pessoas? Ou é pelo seu ego? Porque se for pelo ego, se prepara, é pelo ego que você vai cair. Uhum. Então tá se perdendo em algum ponto, porque assim, hoje eu acredito que a humanidade, ela vem se dividindo, as pessoas buscam mais a filosofia, o mindfulness está aí em todas as empresas. Eu sei porque as empresas do Vale do Silício, elas juntam seus funcionários em sítios nos Estados Unidos para fazerem meditação. A gente fez isso no Nubank, cara. Aí. Uma das primeiras vezes que a gente saiu Pronto. foi um cara dando treinamento de meditação e respiração. Então, o que a gente faz no final do treino? No final A gente medita. A gente faz as respirações, faz a visualização com arquétipos. Então eu peguei uns arquétipos de animais, onde a gente tem criamos o nosso símbolo. Você vê que tudo é carimbo, né? Uhum. Tem o símbolo lá na parede de casa. A gente termina fazendo uma meditação, usa os arquétipos com ele e ele faz as respirações. E aí no final uma oração, que é a nossa religião, a gente faz a nossa oração para se conectar com o que tem de melhor. Agora, como faz? Normalmente, criança é super hiperativa, tem uma energia enorme, tem dificuldade de se concentrar. Como é que você fez pro Gael conseguir nesses momentos ter concentração e querer, né, fazer essas coisas? Como eu disse, eu reconheci nele a inteligência intrapessoal, ou seja, isso já é natural dele. Quando chegava nesses momentos de meditação, ele se conecta com algo. Ele mesmo se conecta. Então eu passei para ele, mostrei as características e as vantagens de se fazer isso. Então ele sabe que tem os chakras, ele sabe que tem a vida espiritual, ele sabe, como está escrito em vários livros, como a gente vê os médios aí da Terra, que as pessoas que trabalham isso abrem o terceiro olho, a terceira visão, tem uma visão um pouco mais ampliada das coisas.
E aí isso chamou muito a atenção dele. E aí a gente começou a praticar. E nas meditações, quando acaba, ele sempre fica um pouco mais e ele fala, tô vendo a energia em volta de você, tô vendo a energia em volta da árvore, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Ele tem essas sensações. Aí, quando depois que engata, e qualquer criança pode praticar isso, com a mãe, com o pai, e quando ela sentir isso, aí vai ser um negócio que ele faz sozinho, é prazeroso, porque ele sabe essa sensação que dá no final, que seria aí a recompensa do hábito, né? Uhum. Do hábito bom de estar fazendo a E Gael, você meditação. pratica mesmo quando você não tá com o seu pai? Sim, Sim. eu pratico. Você gosta? Eu gosto muito. Como é que é o seu daily routine? Usual, what do you do in the morning? Normalmente, na manhã, eu acordo, faço os visualizações, faço o Kung Fu Breaths. O Kung Fu Breaths é umas respirações Kung Fu pra energizar o corpo na manhã. Legal. E aí, eu rezo, aí eu tomo café da manhã, mas antes disso, enquanto tá cozinhando, eu estudo no meu celular, aí, igual meu pai falou, os mensagens vai no meu celular, vai no dele, aí o que eu estudo vai no dele, é porque isso eu estudo no celular e não no computador. Uhum. Aí vai pra escola. Então Francês. aí ele tem ele criou, né, uma disciplina onde ele vai adequando isso e vai se manifestando. Depois que você cria, através de brincadeiras, essa comunicação, aí vai. E e tudo isso é importante, voltando ao assunto, para que esse estresse não seja gerado nem na vida esportiva dele, nem na vida de trabalho. Porque se você lembrar sempre o porquê você está fazendo, você sai do estresse. As pessoas, a gente esquece isso, né? Porque você entra, meu pai falava muito isso, não entra na ilusão. Então você entra aqui, eu preciso pagar a conta, eu preciso fazer isso, eu preciso parecer que eu sou assim, parecer que eu sou assado. E na verdade, eu comecei a escrever um livro, Aprenda o Dane-se, que é uma palavra, né? Mas antes do amém. Que a nossa sociedade é o amém, né? Que é a retenção pela religião. Então a gente aprendeu a falar o amém. Então, o adulto, não fala com ele, fica quieto, ele primeiro. Então a criança fica atrás antes dela saber quem ela é, quem eu sou, né? Quem eu sou. E aí eu posso me manifestar de acordo com a minha essência, me reconhecendo. Isso aí é muito amplo, é filosófico. Mas pega lá, pega o perfil comportamental do seu filho, pega a inteligência dele e pega a linguagem do amor dele. Pronto, você sabe quem é seu filho. Ele mostra pra ele como ele é, e aí ele sabe se manifestar, ele vai se manifestar diferente. O que é esperado que a pessoa desenvolva habilidades que não são naturais dela, ou que ela se torne muito boa no que já é natural para ela? Tem uma passagem na filosofia que faz muito sentido para mim, que é, se você tiver uma vela dentro de um quarto escuro, acenda, aumente a chama dessa vela, que o quarto vai estar iluminado. Então, a passagem é feita pela sua natureza. Se você já tem aquilo desenvolvido, investe naquela inteligência que já é dela, ela vai crescer, ela vai se apoderar disso, e quando você se sente poderoso, você pode transitar em todas as inteligências. Um cara que é confiante, ele vai estudar violino, ele vai estudar piano, porque ele sabe que ele vai aumentar o conteúdo dele, vai aumentar o conhecimento dele, que é o que a gente estava falando, agora você pode explicar, da neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Você lembra? Você estava contando no começo que Eu lembro. que você estuda e tal. Mike. Fala no microfone, Ok. pro pessoal escutar. O Neuroplasticidade? é uma palavra meio longa. Difícil, né? Neuroplasticidade é quando você estuda uma coisa, aí vai no cérebro. O cérebro muda de formato, ele sempre faz isso, até. Aí, estudos que você, estuda, aí, umas vezes, não muda. É só um estudo normal. É que aí, você lembra como que eu falei do input e output? Lembro. Me Aí- conta de novo isso.
Input. O que é o input? Input é quando você recebe uma coisa, vê um vídeo, presta atenção. Informação vindo. É, isso. Input é informação, entrar em você. Output é quando você falar pra alguém. Tem uma fala... E você só consegue falar pra alguém se você aprendeu. É. E você fala pra quê? O que é o output? Output é falar pra pessoa o que você aprendeu. Se você fala pra pessoa realmente que você aprende. Entendi. Se você não fala igual eu falei no neuroplasticidade, não vai mexer no cérebro. Que é o que você faz à noite quando vocês gravam um vídeo, né? É, isso. Isso é um jeito de fazer output. Eu gosto muito de fazer vídeo. Gosta? Umas vezes a gente faz vídeo, eu ponho uma roupa bonita, eu faço uma graça. Uma vez eu tenho uma espada na mão, no começo do vídeo eu falo, ei, por que eu tenho uma espada na mão? Esses vídeos vocês publicam ou são vídeos? Eu boto todos no Instagram dele, o Instagram dele ainda é fechado. Aham. Eu deixo só amigos meus, conhecidos mesmo, entrar no dele. E alguns eu boto no meu Instagram pra galera Acho que um ou outro eu acho que eu vi. então, ver e compartilhar também. Ver, porque o meu grande interesse nisso eu falo, poxa, às vezes eu vejo um pai gritando ainda com o filho. Ontem mesmo na academia, uma mãe saiu chacoalhando o moleque no braço. Meu Deus! Tudo bem, don't judge. Porque eu falo, caramba, quanto mais eu passar esse meio de comunicação, porque isso é comunicação. Então eu acho que quando você grita, você afasta. Quando você bate, você agride. Você agride aquela essência, você não tá passando nenhuma informação valiosa. Porque não tem acesso. Se eu não tenho acesso, eu tenho que agredir. E eu falo, quanto mais eu divulgar, mais eu passar e as pessoas verem, quem se interessar, quem tiver na borda ali do acesso, pode aproveitar isso e vai ajudar muitas crianças. Porque no fundo, são as crianças que são ajudadas com o nosso conhecimento. Uhum. Elas que vêm aí, elas que precisam de todo esse suporte para mudarem realmente o planeta. Porque a gente sabe que é a geração do Gael para baixo que vai mudar o planeta. Ô, Júlio, você mencionou que uma das últimas coisas que seu pai estudou de prática espiritual foi o Provida. E eu sei que você praticou também. E o Provida tem muitas coisas práticas para você entender esse lance de energia. Eu lembro alguma história, você tinha alguma pirâmide, alguma coisa assim, né? Conta um pouco, cara, o que você aprendeu, assim, ali no Provida, e eu imagino que isso correlaciona com muitas outras coisas que você estudou. Muitas coisas. Isso eu sei. O Gael vai fazer o curso com 9 anos, ele faz o primeiro curso, que eu fiz com 8. No Provida? Na Provida. A Provida ela é um curso de treinamento. Você fez tão cedo assim? Fui iniciado pelo meu pai com 8 anos. 8 anos de idade, 8. caramba. Eu já ia com ele. Igual eu. Eu vou começar com 8 anos. Nossa. Yeah! E meu pai me levava em sessão espírita, mesa branca, mesa preta, cirurgia espiritual. 6 anos eu lembro, os caras passavam a mão, abriam um buraco, tirava câncer, fechava. Então isso tá dentro de mim, é da minha natureza. E eu falo que isso desenvolveu em mim uma capacidade de comunicação. Hoje eu me comunico tanto com um cara que anda de jato, como caras que foram meus amigos e são viciados em droga e me ligam, mandam mensagem, e eu converso, eu tenho comunicação, canal aberto, porque eu vivenciei a filosofia, a espiritualidade, o meio de polícia, porque meu pai também foi separado e eu passava muito tempo no trabalho dele. Até quase 17 anos eu ia com escolta pro colégio, né? Porque imagina, um policial da rota. Então eu vi coisas que eu falo para as pessoas, os caras falam, mas você não é agressivo. Eu não, sei onde acaba. Qualquer discussão eu já vi onde acaba, é no caixão mesmo. Então pra quê? Isso não leva a nada, aliás, dá um atraso bem grande, que eu sei espiritualmente. Então, isso aí eu fico longe. E o curso ele é um treinamento e desenvolvimento mental. Então, você aprende hoje tudo isso que se passa aí nos cursos de coach, no curso de PNL, tem lá. Que isso já tem desde 1970 e pouco, quando o Dr. Celso começou a passar o curso. Então, falando de frequência cerebral, falando de relaxamento, uma coisa que ele percebeu, que eu achei muito interessante, e estudando por fora, eu fiz essa conexão, né? No primeiro curso se trabalha bastante o VACOG, né? Os 5 sentidos, o desenvolvimento dos 5 sentidos. E depois eu achei uma explicação
que através como você capta situações do dia, através dos seus 5 sentidos, isso gera emoção. Então a emoção é uma reação fisiológica. Se você desenvolve os seus 5 sentidos, se você refina eles, muda a sua emoção. E gerada a emoção, como é que é o sentimento? Aí essa emoção você leva para o cérebro, e aí você tem os seus preconceitos, sua educação, suas crenças limitantes, que você agrega naquela emoção e gera o sentimento. E quando gera o sentimento, você acessa o subconsciente. E tem um livro escrito em 1946, que eu li outro dia, que ele explica isso. A chave de tudo é o sentimento. Então hoje, como você pega um The Secret aí, né? Visualize o seu desejo. Cara, se uma pessoa está numa condição muito difícil financeira, ela senta lá e visualiza uma Porsche, isso afasta ela milhões de anos da Porsche. Porque ela... Por quê? Porque ela não consegue gerar o sentimento. Se você só visualiza a cena na sua cabeça, você não cria o sentimento, porque ela não sabe como é o sentimento. O sentimento precisa ser próximo a tudo que você tem. Tipo um carro. Um carro próximo ao da pessoa. Se ela tem um Fusca, ela pode visualizar um Monza. Do Monza, ela pode... E aí é progressivo. E o sentimento, sentimento de tipo, quando ela comprou aquele carro e recebeu o dia. Isso, ela já tem aquilo. Então, nesse livro, ele fala bem. E o que é legal desse livro? Ele faz uma leitura da Bíblia de Paulo, sobre Paulo. Que quando Paulo se refere à mulher... vai servir ao homem. E ele explica, não tem nada a ver com homem e mulher. Ele está falando do subconsciente e do consciente. Legal essa interpretação. Porque o subconsciente é 95%, o consciente é 5%. Então o subconsciente vai servir ao seu mestre, né? O consciente, como? Com o sentimento que você leva para a cama. Então, antes de dormir, aquele sentimento que você levou do seu dia, por que é importante antes de dormir você fazer uma leitura que te acalme, botar um passe virtual hoje que tem no YouTube, ver um filme de romance, para que aquele sentimento fique impregnado e você leve isso na hora do sono. E nesse livro ele diz, no dia seguinte não adianta você querer mudar, é o que você impregnou no outro dia. Por isso que o nosso livre-arbítrio, que eu sempre falei, né, ele é limitado. Por quê? A gente tem livre-arbítrio daquilo que é relacionado a nós. Você não tem hoje eu não quero sol. Você não tem esse livre-arbítrio. Eu não quero que a lei da gravidade funcione. Você não tem esse livre-arbítrio. Então a gente tem o livre-arbítrio que é limitado aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas ações. E é isso que a gente precisa trabalhar. Are you kidding me, bro? O Gael causando aqui. Causando, é a primeira vez que ele tá no mic aqui ouvindo. Tá animado, né, Gael? Silence. Ok. E aí você impregna. Então na hora que vai dormir, isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu tenho proximidade. Relaxa, se conseguir meditar, medita. Se não conseguir, eu tenho vício de ver televisão, tá? Assiste uma coisa, algo que te acalma. Porque isso vai te impregnar. Ou assista algo que você deseja, assista algo que está no seu objetivo. Para evolução mesmo, isso né? vai te ajudar a evoluir. E é uma cadeia de acontecimentos, né? Uma cascata. E a diferença quando você faz isso todos os dias, a diferença é quando a gente vê tudo em pirâmide, a gente vê todo o processo evolutivo, até a pirâmide do processo evolutivo é uma pirâmide, e aí você fala do degrau. Vai um degrau, segundo degrau. Para mim é assim, ó. Tem o degrau aqui, um aqui. Só que a nossa evolução é da ponta desse degrau, ela vai subindo até esse aqui. Daqui ele vai ela cruza. Esse. É cruzado. Pra quem não tá assistindo. É 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. 0.5, Aí, quando você chega no próximo degrau, você tá forte. Você não vai chegar lá, porque às vezes pinta de você dar um passão. Sim. Né? Às vezes que é o que eu falo, que a pessoa não sabe. Você treinou CrossFit, você fazia bastante snatch. Tem vezes que a gente faz o snatch, a gente até levanta a carga, mas você não sabe o que aconteceu. Você fala, nossa, encaixou. Eu acredito que você fez o movimento, você deu o passo, mas não te agregou valor. Você não viu se você fez uma boa puxada, você não viu se você deu... já aconteceu isso com você? Lógico. E eu falava, não, esse não valeu. Esse não valeu porque eu não entendi. Valeu como experiência. Agora eu quero entender o processo. E você pega hoje as empresas. O que faz as empresas crescerem? Processo. O que faz o ser humano crescer? Processo.
É o step by step. Como que é o processo? Então as crianças, acho que acredito no futuro, vão olhar um negócio. Vou te ensinar, tá bom. Você vai me ensinar isso? Como é que é o processo? Como é que funciona esse processo? Quero entender. Me conta, o Gael falou da rotina dele, me fala da sua rotina, assim, o que você coloca de prática? Meditação, respiração, alimentação, exercício, estudos, né, cara? Você tem uma vida super agitada, é pai, tem negócios, vários clientes. Como é que você pratica essas coisas no seu dia a dia e consegue encaixar no meio da loucura, né? I love you, Dad. I love you. Say? I love you, Gayle. Say your day. He make okay. a question. Okay, let's Seriously, Daddy. Vamos pegar um dia que tem dia que eu acordo 4:30 da manhã. Então, todos os dias eu tenho um horário para chegar ali, eu boto aulas bem cedo, né, que os clientes gostam de aula cedo. Então eu acordo umas 4:30 e aí eu vou em frente ao espelho, eu criei um mantra, onde quando eu entro no banheiro eu olho pro espelho e eu falo, hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida, alegria, paz, felicidade, saúde e sucesso absoluto. E sucesso absoluto, quem não me conhece, representa o sucesso em todas as áreas. Representa a felicidade em todas as áreas. Então, poucas palavras, essa é a minha âncora. Saio do banheiro e aí eu me troco, tal, desço. Quando eu desço, eu acendo ali, ou eu tenho flores ou uma vela e faço minhas orações. Nas minhas orações, eu leio uma parte do evangelho, faço uns apelos, afirmações de apelo, converso para a proteção do Gael todos os dias, para o meu filho, que eu aprendi que os pais têm muita influência sobre a proteção dos filhos, e depois disso eu faço as respirações como ele, as 5 respirações, me concentro, e aí eu faço a conexão com os mentores. Eu aprendi, estudei bastante isso. Quem passa muito isso na internet, quem quiser saber, é o Hélio Couto, que fala de frequências, e eu me conecto com os meus mentores desde a parte física até a parte mais elevada. Então eu vou dar um exemplo. Na parte física, tem dia que eu me conecto com o Abdullah Rashid Sadulayev, que é o campeão olímpico e mundial de wrestling, é o melhor lutador que tem. Então eu me conecto na frequência dele, nas habilidades específicas que eu desejo, porque todo ser humano tem o lado A e o lado B. Dali, no segundo passo, eu me conecto com JP Morgan ou Elon Musk, né, que eu saio só do físico e vou para um aspecto físico e mental. Depois eu vou do mental para o espiritual, onde eu me conecto geralmente com Chico Xavier. Então, na bondade, caridade e espiritualidade de Chico Xavier, que foi um grande exemplo, viveu para a caridade. E dali, do mental para uma amplitude que eu não sei mensurar, com o Dr. Celso, que foi o fundador da Provida, porque realmente ele tinha todos os aspectos mediúnicos do Chico, mas tinha algo mais dentro de uma comunicação aí. E eu faço essa integração, aí eu levanto, vou lá na cozinha, tomo meus suplementos, meu café da manhã geralmente são 4 ovos, e aí eu vou para a sala e faço o Kung Fu Brief, faço as respirações de Kung Fu, que elas trabalham o Qigong, são pontos energéticos do corpo que a gente bate. Isso eu aprendi com o mestre Shaka Wei, que já faleceu, veio da China, e eu passei pro Gael, que ele também faz, e aí eu vou pro trabalho. Chegando sempre com muita energia, muita disposição, que essa é um soft skill que eu desenvolvi, uma habilidade diferenciada, essa energia eu acabo levando, né, para os meus clientes. Dou as aulas, lá pelas 2 horas geralmente eu vou para a loja, para a AutoBlue, que hoje eu trabalho para uma empresa, para a Forboss, que ela tem a sede em Brasília e está abrindo as filiais em São Paulo, na parte de avaliação de perfil comportamental, comunicação, treinamento de vendas também. Uhum. Aí eu vou para a loja, passo lá, da loja eu vou lá, terça e quinta, terça-feira, onde é que eu acordo cedo, eu pego o Gael, trago para academia, ele tem ali uma experiência, fez amizade com o Edu, também com o Daniel, com o meu aluno, ele joga um pouco de pebolim, falam do dia, tal, a gente sobe, faz um treinão, a gente desce, aí eu levo ele pra... Aí você tá treinando? Treinando eles. Treinando eles? Eu faz treinão pra eles? Eu treino geralmente com algum aluno meu durante o dia. Ah, entendi. Hoje a maioria dos treinos eu estou fazendo com o Ricardo, que ele tá numa... Eu dei da planilha dele, ele entrou novamente no levantamento de peso. Eu falei, eu vou fazer com você. LPO. Então a gente voltei com o Ricardo, com o Dr. Ricardo, um advogado, a fazer o LPO com ele. Então eu sempre encaixo com um aluno. Eu tenho os alunos que lutam, né? Então é bacana. Antes eu tava treinando com o Alex, que é um lutador de wrestling. Aí eu saio, levo o Gael,
e volto para casa. Aí eu faço atendimento de PNL à noite, ou com o pessoal da Forboss, ou com o Dr. Daniel também, que é um advogado de Brasília. Faço os atendimentos de PNL, aí tomo banho e tal, faço minha meditação, boto um vídeo. Hoje eu tô gostando muito de assisti muito as palestras da nova Acrópole, da Lúcia, e hoje eu tô assistindo as palestras do Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito, que ele é espírita também. Que demais. Que, por sinal, você estudou advocacia, né? É, bacharel em direito também. Bem legal, eu vou Ele é bacharel em direito. Vou prestar OAB, tô estudando. Aí é uma das metas, mesmo? Desse ano. E quero ano que vem começar a psicologia, que essa é a minha busca. Eu acredito que eu fico visualizando, eu tenho esse sentimento. Quais são as ferramentas que eu posso acessar mais seres humanos? Pra você falar de espiritualidade para quem não tem, para quem não acredita, é difícil. A pessoa, ela se fecha. Demais. É como falar política, né? Religião, que não seria religião, mas cai um pouco. E futebol. Você não tem conversa quando a pessoa acredita no oposto. E aí, essas ferramentas, como o processo da psicologia integrativa e positiva, você consegue acessar as pessoas e ajudar mais pessoas. Que a meu pai falava, um grande objetivo de vida é construir um mundo melhor. E para isso, eu tenho acesso à comunicação, reconheci minhas virtudes e minhas qualidades. Quanto mais pessoas eu puder acessar no meu dia, se for individualmente, que seja, né? Que a última frase que eu falo antes de sair de casa é: eu sou instrumento da força e estou aqui para servir. Com essa frase você tira de lado toda a frustração, porque não existe. Você está servindo, você não tem frustração. Deu certo, não deu bola para frente, continua a jornada. E então, para concluir essa missão, eu preciso me preparar. Todos os dias eu tenho isso na cabeça. Como eu tenho a disciplina, papai me ensinou, aí já fica na jornada aí, a disciplina tá no sangue. Cara, e nos momentos onde nada tá fazendo sentido, ou a vida tá muito difícil, ou tem alguma coisa dando errado, como é que você faz para se manter centrado mesmo nesses momentos, assim? Uma coisa que eu busco fazer é me envolver. Hoje, graças a Deus, todos os meus alunos falam de filosofia e espiritualidade comigo, eu consigo levar isso. Passei por um momento difícil há um tempo atrás, eu procurava ficar em silêncio. Tem um livro muito legal que é A Voz do Silêncio, O Poder do Silêncio, você já deve ter lido. Que esse livro fez todo sentido na época. E qual que é, quando você não tá no momento legal, eu vi que o cérebro, ele fica te atazanando ali com pensamentos que você já não concorda com esses pensamentos. Não vamos julgar bom ou ruim. E se você tenta fugir disso, você fortalece ele. Então, nos períodos que eu tenho determinadas dificuldades, claro, como todo mundo, eu fico em silêncio. Então, quando eu vou para São Paulo, de Alphaville para São Paulo, eu vou no carro em silêncio. Quando eu volto em silêncio. E nesse silêncio eu vejo que nos primeiros 15 minutos ali é aquela perturbação. Ele tá indo para aquele lugar que você não quer ir, mas ele vai. E não pode ter briga. Você deixa aí, analisa e fala: eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. E assim, o último período que eu não estava muito legal durou uns 3 meses. Foram uns 3 meses aí. Mas eu toco no manche sozinho. Eu não sou o cara que eu tenho alguém que eu ligo. Eu tenho essa característica, até porque eu fui criado, meu pai, eu sou filho único de pai e mãe. Minha mãe, fiquei muito tempo sem vê-la. Meu pai já casou de novo. Tenho meu irmão aqui. Meu irmão, você vê, a minha construção, eu honro minha história. E minha história tem um propósito para ter acontecido desse jeito. E minha vida se tornou uma vida campeã, que eu digo, eu sou campeão mesmo, porque cada vitória, cada passo que eu dou, e quando você vai sozinho, que eu falo, tem o estilo de cara que é leão, que é o cara que gosta de andar com uma turma, e o tigre. Eu sou tigre, eu gosto de ir sozinho, e o meu toque da vida foi esse. Então eu vou assim, eu faço o silêncio, sofro, mas também não choro, porque às vezes que eu tenho vontade de chorar, eu falo: cara, vai chorar pra quê? Se quer gritar, grita, mas o choro em si vai trazer um estado melancólico, um estado que eu falo até pro Gael, né? Você quer que alguém tenha pena de você? Porque aquele que pede, aquele que as pessoas têm pena, é uma alma ainda vazia, é uma alma em crescimento.
Então, assim... Mas o gritar é uma forma de você liberar algumas tensões, o Isso, choro também, isso. né? Também, mas pra mim não faz muito sentido, porque talvez eu tenha chorado muito na minha vida quando era moleque, e já não faz mais sentido gritar, às vezes faz. Você entende o que grito. funciona melhor pra você. É, o né? meu sistema. Então é assim que funciona no silêncio. A palavra, o mais rápido aí pra fazer uma síntese é: o silêncio me traz respostas que resolvem os meus problemas. É um período mais doloroso? Ok, mas eu sei como tudo na vida passa, esse também vai passar. Você, na sua essência, você é introspectivo ou extrovertido? Eu sou introspectivo. Introspectivo. Eu atuo no extrovertido, mas eu sou introspectivo. Você posso é igual falar? a mim. Eu posso falar? Fala. Eu quero receber perguntas também. Eu tô nessa conversação. Eu tô aqui. Não é só vocês. Gael, você é introvertido ou extrovertido? Os dois. Os dois? É umas vezes introvertido e umas vezes extrovertido. Eu quero saber uma coisa de wrestling. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Look the mic. Por quê? Hoje, qual que é o maior país, a maior referência de wrestling no mundo? Estados Unidos. Estados Unidos? É. É o maior país. Quem que é seu de ídolo wrestling. lá nos Estados Unidos? Quem que você gosta de acompanhar? O Jordan Burroughs, o Kyle Dake. São campeões? Sim, eles são campeões famosos. Você estudou inglês pra um dia ir pros Estados Unidos? E também a maioria dos ricos falam inglês. Uhum. E eu quero falar inglês, eu vou aprender 10 línguas. 10 línguas. 10. Você já tá estudando um pouco de francês na sua escola? Sim. Oui. Oui? Oui. Que legal. Isso assim. E você pretende ir pros Estados Unidos quando? Eu acho que uns 10, 9, 11 anos. Quando você tiver com... Ou daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Quando você tiver com uns 18? Ou vai ser antes? Antes, eu acho que uns... What do you feel? Eu acho que uns 10 anos. Com 10 anos? 10 anos. Daqui uns 2 anos. Quando você vai daqui completar 2 10 anos. É isso. E você tem coragem de ir sozinho? Eu não vou sozinho, eu vou com meu Você pai vai com hoje. seu pai? Ah, você não vai... Você não... É que a gente vai ficar 15 dias. 5 dias treinando wrestling, 5 dias treinando jiu-jitsu e 5 dias Disneyland. Legal. Então Até- tá explicado. Melhor. Desse projeto dele, de ele fazer um camp, fazer adaptação e conhecendo lá, nasceu um outro projeto que no meu MBA de gestão empresarial, eu tinha a ideia de levar ele para um colégio, um dos 3 colégios aí que eu visualizo em São Paulo, que não tem o wrestling para levar, e botar o wrestling lá dentro para as crianças treinarem e dali gerar um intercâmbio até para ele ir para fora estudar. E nasceu, eu levei o projeto lá no MBA, eu sei que sempre tem uns exercícios, né, de criação de projetos, só tem cara, fazendo MBA, cara que tem 10 empresas, 5 empresas, o cara que tava dando o curso é o cara que criou o Sem Parar, e tinha um avaliador de empresas de programa aí famoso que dá o sim ou não, se vai comprar a startup no meu grupo. E eu botei o projeto e a gente fez o Canvas, construímos o projeto todo para implementar esse esporte que tem no Brasil, mas não é muito forte, não é tão conhecido. Você vê, o jiu-jitsu é muito mais conhecido que o wrestling. O wrestling é um esporte olímpico, da Bolsa Atleta. Para implementar nas escolas, gerando um intercâmbio, possibilidade das crianças estudarem fora com bolsa de estudo e trazendo também, fortalecendo o esporte no país e gerando profissão. Então, profissão para os atletas de wrestling ensinarem o wrestling para essas crianças, profissão para tutores daqui irem para lá e cuidarem das crianças, e até um app eles criaram, a gente criou ali no MBA, onde nesse app hoje você pode avaliar o estado emocional das crianças pela gamificação, que é o que tem na escola do Elon Musk também, gamificação, e não é jogar videogame, é participar da construção de algo. Então
Tem um desenho que é o Gato de Botas, acho que tem no Netflix, que você é gamificado, você escolhe, e agora, você vai pela direita ou pela esquerda? Aí você sabia. faz Você vai nessa Interativo. história ou outra Isso, história. aí é a gamificação, porque ele participa do processo de construção, Legal. que é a diferença da escola dele, a Ad Astra, onde em vez de ensinar as ferramentas, eles colocam lá um carro no meio e falam, vamos lá galera, vamos desmontar esse carro. Eles não perdem tempo, olha, essa é uma chave de fenda, ela foi formada em 1915 pelo Fer. Isso não interessa. Como é que a gente desmonta esse carro? E aí na prática, que é o que você falou, né? Na prática, a fixação, a criança já aprende para que serve aquela ferramenta. Sensacional. Fala, Gael. E esse conversação já deu horas e horas. É sério, Shout. deu muito. Don't shout. Deu muito, desculpa. Quanto tempo você acha que a gente tá gravando aqui? Não sei, uns 15 minutos. Tô brincando. Uma hora. Uma hora. Deu 1h e Uma 25 já. What the heck? You don't stop to talk? It's your fault. YouTube. Gael, tem um monte de gente assistindo aqui. Sério? Hoje, um monte. E você vai ser visto por milhares de pessoas. Que Eu mensagem você daria para essas pessoas prosperarem na vida assim como você tá prosperando? Qual que é a sua dica? Eu posso dar umas dicas. Eu posso falar agora? Pode? Look to the camera. Tudo que você querer na vida pode acontecer. Só precisa acreditar. Tudo pode acontecer. Tudo é possível. Só precisa acreditar. Disciplina na vida. Com isso, você pode fazer tudo na vida. Só precisa de disciplina e acreditar. Sensacional. Isso. Muito bom. Adorei. Congratulations. I'm proud of you. I love you. Que lindo esses dois. Julião, qual que é a sua mensagem final? Queria te agradecer, você, o Gael, por terem vindo aqui. Obrigado pelo convite. Demais. Obrigado Pô, muito. sempre fui muito tocado pelas coisas que você ensinava CrossFit, mas você ensinava além do CrossFit. Muitos momentos ali nos sábados, quando a gente estava junto, você sempre colocava ali no sanduíche algumas palavras, algumas frases que eram importantes individualmente para cada momento de pessoas. Cara, deixa a sua mensagem. Eu quero deixar uma frase até do Dr. Celso que eu acho linda, e nos cursos que eu vou costumo falar, que ela é profunda. O homem pretende ser imortal, e para isso defende princípios efêmeros. Um dia, inexoravelmente, reconhecerá que para ser imortal deverá defender princípios absolutos. Nesse dia, morre para a carne efêmera e vive para o espírito eterno, será imortal. E isso mostra que a mensagem, né, para a gente, que independente do tamanho da sua consciência, cada um tem um grau de consciência, cada um tem um tamanho aqui na Terra, busque a sua evolução. Se a sua evolução é aprender a melhorar na matemática, melhore na matemática. Se a sua evolução é cuidar dos outros seres humanos, cuide mais dos outros seres humanos. Não importa, sempre pense em crescer, porque uma coisa é certa, o trabalho, ele nunca acaba, ele só aumenta. Porque a pessoa que tem mais responsabilidade, ela é mais solicitada. E quanto mais você estiver sendo solicitado pela vida, quanto mais tiver obstáculos, que já não vão ser mais problemas para você, vai se chamar só um obstáculo, pode ter certeza, você está no caminho certo. Agradece, vai firme. Enquanto esses obstáculos estão sendo transpassados, você está trazendo um monte de gente com você. E aí os presentes são enormes. Sucesso absoluto. E o seu Caraca. mensagem? Que você vê, Bruna? Profundo aqui essa dupla. E o seu mensagem? Me fala. A minha Fala mensagem eu pras vou pessoas. fazer o fechamento aqui, como eu sempre faço. Faz sentido. E primeiro eu agradeço. Então, obrigado por ter vindo, Gael. É um prazer Você te gostou? ajudar. Você gostou? Esse é... Eu gostei muito. Foi sua primeira experiência, né? Primeira experiência Eu foi... acho que você tem dom, hein? Acho que você tem o dom. You have a gift. Yeah, I do. You God. do have a gift. Everybody has a gift. Awesome. Thank you for coming. You're welcome.
It's a pleasure to help. Essa é a última coisa que a gente estudou. Como é que It's a gente a pleasure help Só you. pra, né, uma brechinha aqui. Como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação? Uma delas é essa, né? Quando a gente fala, você leva alguma coisa pra alguém, a pessoa fala obrigado, você fala de nada. E essa é a última palavra que fica na cabeça. É nada. Nada. Como Nada. se você não tivesse feito esforço nenhum. E aí fica um prazer poder ajudá-lo. Demais. É legal. Bem mais forte. Yeah. It's a pleasure help you. Gael, depois que você fizer a sua primeira competição, quero saber do resultado. We're gonna come back here. Tá bom? Claro. E aí a gente vai contando eu a sua vou falar história. do meu luta, de filosofia. Quando você for para os Estados Unidos também, fazer o camp pra Disney. Combinado? Disney. Combinado. Valeu, Julião. Obrigado, irmão. pelo convite aí. Valeu. Valeu. Você que ficou até o final, não esquece, deixa o seu like. E se você puder, entra lá no Spotify, tem lá a opção lá para você buscar o Excepcionais. Faz uma avaliação, se achar que a gente merece 5 estrelas, dá 5 estrelas pra gente. Não esquece que a gente tem 3 patrocinadores, G4 Educação para você que tá buscando mais conhecimento, quer melhorar suas habilidades. Você tem cursos digitais e você também tem cursos ao vivo presenciais, o que eu mais gosto, que é um dos cursos que eu faço parte com mais 3 professores. É o G4 Traction, estamos com várias turmas, entra em contato lá com a turma, fala que você veio do Excepcionais. Não esquece também, falamos muito de saúde hoje, tem o Espaço Volpe. O Espaço Volpe pode te ajudar no seu desempenho físico e intelectual, pode te ajudar a emagrecer, pode te ajudar a ganhar massa. Vai lá e fala que você também veio do Excepcionais. E por último, o V4 Company, que te ajuda com marketing digital. Eles fazem uma avaliação gratuita do seu negócio e te dizem todas as oportunidades que você pode ter. Beleza? Um beijo pra você e até a próxima semana! Tchau. Te vejo.